Olá, que alegria estarmos conectados. Igreja Batista Bacaxeri, uma igreja que é referência não só no estado de Paraná, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil. Que alegria estar conectado com vocês, a convite do pastor Tiago, pastor Silvado, referências para a nossa nação. Vocês são incríveis e privilegiados de ter esse corpo pastoral nessa igreja maravilhosa. Essa conferência, Flechas, e agora aqui, não é, com uma mensagem para abençoar toda a igreja dentro do contexto daquilo que Deus está fazendo na juventude. Eu estou muito honrado com o convite de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Léo Matos, pastor, um dos pastores da Central, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja em células que vive o amor de Deus e coopera junto com vocês na transformação do mundo. Estou aqui com o coração cheio para compartilhar com vocês uma mensagem que eu não tenho dúvida que vem para nos impulsionar dentro do propósito que Ele tem para nós. E o título dessa mensagem é O Reino na Sociedade. Eu digo reino na sociedade porque se você pensar na perspectiva de Jesus, Ele não veio aqui apenas para trazer uma mensagem de salvação, embora todos nós precisamos ser salvos. Ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus. E nós, como os discípulos de Jesus, somos chamados para andar na mesma perspectiva. Repare Jesus quando ele começa o ministério. Sabe como Jesus começou o ministério? Olha o que está escrito na palavra de Deus em Mateus, capítulo 4, verso 23. Diz que Jesus foi por toda a Galileia. Você percebe na palavra de Deus sempre Jesus andando por toda parte. Ele não vem para um grupo específico, ele não vem para trabalhar numa região específica. A ação de Jesus é sempre abrangente. A menor visão de Deus é uma cidade, e é uma cidade inteira. Ele diz para nós, como discípulos de Jesus, ir por toda Jerusalém, toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus começa então caminhando naquele lugar que Deus estabeleceu ele para o ministério por toda aquela região. E ele anda por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Você pode dizer aí junto comigo, o evangelho do reino. Esse é o evangelho que Jesus prega, é o evangelho do governo de Deus, é o evangelho da salvação, é o evangelho que incorpora também, que abrange também a transformação. E a demonstração clara é que ele prega o evangelho do reino e, diz a palavra de Deus, curando. Ele ia pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Você pode dizer assim, uau! É isso mesmo, cara. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e quando a gente percebe uma necessidade de transformação, quando a gente percebe um grito de clamor, um grito de socorro, infelizmente, muitas vezes nós somos tentados a afastar, nós somos tentados a atravessar a rua, mas não era isso que Jesus fazia. O grito de socorro da sociedade perturbada, aflita e desamparada da época era como uma música aos seus ouvidos. E o que ele fazia? Ele se afastava? Pelo contrário, ele se aproximava, ele parava diante da necessidade, mas ele tocava, curava e transformava. Esse é o evangelho do reino, é um evangelho que salva, mas é um evangelho que se importa com a sociedade, que toca nela a ponto de curar e a ponto de transformar. Quando você olha para o ministério de Jesus, que era do evangelho do reino, era um evangelho de transformação, quando ele reúne com os seus discípulos no chamado Sermão do Monte, para ministrar ali para eles a constituição do reino, você percebe que ali ele ensina também uma oração. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, capítulo 7, e a oração que Jesus nos ensinou, ela é poderosa demais. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, diz assim, que venha o teu reino. Quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome,
que venha o teu reino, que sejas feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A nossa oração como povo de Deus, a nossa oração como discípulos de Jesus é que o reino, é que o governo de Deus seja feito aqui na terra. E para que isso aconteça, não apenas orarmos, mas sermos resposta da oração, Jesus ele reúne os seus discípulos, ele reúne os seus apóstolos, ele reúne a sua igreja e ele dá a grande comissão. Repara que é uma grande comissão, está registrada em Marcos 16 e também em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18. Eu vou ler para você o que está em Mateus 28, a partir do verso 18, é a grande comissão. Grande comissão não é a grande sugestão, não é a grande opção, a grande ordem, comissionamento de Deus para o seu povo. E então Jesus, diz o verso 18, Jesus aproximou, repara que ele aproxima, ele não se afasta, ele aproxima dos seus, ele aproxima da sociedade, ele aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu tenho autoridade, eu não estou dando uma sugestão. Eu tenho autoridade, eu comando um espírito maligno e ele vai embora. Eu tenho autoridade, eu comando a tempestade e ela aquieta. E agora eu estou me aproximando dos meus e com a mesma autoridade, aqueles que querem me agradar, eu estou dando para vocês uma ordem: vão e façam de todas as nações, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, essa é a ordem de Jesus, e o meu objetivo trazendo essa mensagem é ressignificar essa ordem de Jesus para nós. Por quê? Porque essa ordem não foi dada para um grupo específico de pessoas. Ela não é para um ela foi dada para todas as pessoas. Ela foi dada também para todos os discípulos, todos os que caminham com Jesus. Quando falo todas as pessoas que se aliançaram com ele, não é apenas para os cleros, para os especiais, é para você, é para mim, é para nós que nos chamamos de discípulos e submetemos a autoridade dele. Agora, quando vamos praticar, não é parte da, é todo o evangelho, então é toda a igreja, todo o evangelho e por todo o mundo. Nós somos locais, mas também somos globais. É local, é o evangelho do reino que envolve você como igreja. O que nós temos que fazer é avaliar se nós estamos entendendo o que significa a comissão que ele nos deu para cumprir. Você faz parte dos discípulos, você faz parte da igreja, então nós temos que entender que todo o evangelho é levado para todo mundo. De que forma? Por isso eu quero fazer você refletir para quem que Jesus deu a grande comissão. Você sabe para quem que Jesus deu a grande comissão? Ele direcionou, eu acabei de falar, é claro, para todos os discípulos, mas estava reunido ali com eles um grupo, e esse grupo é considerado os apóstolos. Os apóstolos de Jesus. Ele chamou os discípulos e os designou como apóstolos. Diga, apóstolos. Eu quero conversar com você sobre isso, porque foi dado para os apóstolos, mas não foi dado apenas para os apóstolos. Foi dado para a igreja. Foi dado para a igreja. Então eu quero conversar com vocês entendendo o que significa os apóstolos, grande comissão, e o que significa a igreja receber a grande comissão. E a igreja, né, é a eclesia, e os apóstolos é o apostelo. Você sabe que essa palavra apóstolo não foi uma palavra criada por Jesus? Jesus não inventou a palavra apóstolo. Jesus ele usou essa palavra que era apropriada para a cultura da época. Ele fazia isso. E essa palavra, então, ela era utilizada naquela época pelos gregos e pelos fenícios. Os gregos e os fenícios usavam essa palavra para suas grandes expedições
Eles colocavam os navios de guerra que saíam então para colonização de territórios, para conquista de territórios, e eles estabeleciam um líder para comandar esses navios, comandar essas expedições, a mandato do rei para colonização de um território. E o líder desse navio era chamado de apóstolo. Era chamado de apóstolo. Então eu quero te encorajar agora a você imaginar que a igreja é como esse navio, que a comando de um apóstolo sai para colonizar um território, o reino de Deus para a terra, para transformar aquele ambiente, para transformar aquela cidade, aquele povo, trazendo a cultura do reino de Deus. Para por aí. Por quê? Porque o chamado não é só para os apóstolos. O chamado é para a igreja. Então o apóstolo é o comandante. E a igreja? Quem é a igreja? A igreja é a eclesia. Eclesia. Essa palavra, não é? A eclesia, ela vem do texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, quando pela é registrada esta palavra igreja, eclesia, no Novo Testamento. Quando Jesus está perguntando para os seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou. Então Pedro ousadamente diz: és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vira para Pedro e diz: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está sobre esta palavra e sobre esta rocha, que sou eu mesmo, eu vou edificar a minha eclesia. Ele estabelece os apóstolos e agora aqueles que então reconhecem que Jesus é o Salvador, reconhecem que Jesus é o Messias, reconhecem que Jesus é o Senhor e tem a vida fundamentada nele, ele estabelece a eclesia. O que é a eclesia? Eclesia também não foi uma palavra que Jesus inventou, foi uma palavra que ele importou. Era usado pelos gregos dentro dos propósitos governamentais. Os gregos estabeleciam a eclesia, e essa eclesia, ali no império dos gregos, tinha uma grande força estratégica, tinha uma grande força também nas questões militares, de eleger magistrados, nas questões das leis. Então, eclesia está ligada a propósitos governamentais. Agora, embora os gregos tenham sido os fundadores dessa expressão, os que usaram muito bem foram os romanos. E como que os romanos faziam? Os romanos, eles queriam colonizar território, eles queriam estabelecer a cultura, a romanização daquela região. E como eles faziam? Eles primeiramente utilizavam o exército, a força militar, e eles iam então para uma cidade e conquistavam a força da espada. Depois de conquistar essa cidade, eles iam para outra e conquistavam a força da espada. Depois eles iam para outra, numa estratégia feroz de colonização, de conquista de território. Sabe o que eles perceberam? Eles perceberam que aquela cidade que estava sendo conquistada, aquele povo, eles não entravam na cultura romana. Eles não experimentavam uma romanização e uma transformação. Por que isso não acontecia? Porque era só na força do braço. Então eles começaram a usar não uma estratégia de força, mas uma estratégia de sabedoria. E fizeram então como se fosse uma politização na sua colonização. E estabeleceram a eclesia. O que eles fizeram ao estabelecer a eclesia? Eles estabeleceram um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas ficava em torno do imperador. E recebia do imperador, recebia do rei a lei, recebia a vontade que ele tinha, os desígnios deles. E esse povo então, a eclesia, penetrava naquela cidade que estava sendo conquistada com sabedoria, com estratégia e de certa forma infiltrados ali, eles cooperavam com a romanização para fazer com que a vontade do rei fosse feita naquela terra, para fazer com que os desígnios do imperador fossem estabelecidos ali. Toda aquela cidade passava então a ser romanizada. A língua romana, a gastronomia romana, a arte de Roma, as leis, os mestres, em cada área de influência, eles penetravam e assim transformavam. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Jesus está dizendo assim: eu vim
para trazer o reino aqui na terra. E eu vou por toda parte, transformando e pregando o evangelho do reino. Jesus está dizendo, eu quero que vocês orem para que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, para que venha o reino, para que venha o governo, para que a nossa cidade, para que o nosso estado, para que a nossa nação, para que a terra seja transformada com a vontade do rei sendo vivida aqui na terra. E para isso, eu estou chamando os meus apóstolos. Para isso, eu estou estabelecendo os líderes que vão liderar essa colonização de território. E eu estou estabelecendo a minha eclesia para esses, em cada esfera de influência, com os princípios e os valores do reino, com as vontades do rei cravadas no seu coração, ao ocuparem as posições de influência, gerarem transformação. E quando Jesus então dá essa grande comissão e essa ordem para os apóstolos e para a eclesia, para os líderes e para a igreja, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eles entenderam muito bem. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz, está registrado na palavra de Deus em Atos 1:8. Então vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos povos de outra cultura e até os confins da terra. Eles entenderam e como apóstolos e como eclesia foram. E o testemunho começou a se espalhar. E diz a palavra de Deus então, que chegaram aqui. Agora chegaram aqui, está escrito em Atos capítulo 17, no verso 6. Chegaram aqui aqueles que têm transformado o mundo. Eles transformaram. Para você ter uma ideia, no ano de 363, o imperador Juliano, vendo tudo que os apóstolos, tudo que a eclesia, tudo que a igreja estava realizando ali naquela região, em Roma, debaixo do império, eles ficaram tão admirados que eles falaram, parem, olhem para os cristãos e imitem a conduta deles, imitem a postura deles. Por quê? Porque eles estão amando uns aos outros, porque eles estão importando com os de fora, eles estão transformando a sociedade. E o padrão, a vida dos discípulos acabou se tornando uma referência para toda uma sociedade. Eu não sei se você sabe, mas o impacto é colhido até hoje daquilo que os discípulos fizeram como eclesia. A palavra, a gente percebe que em todo o mundo nós colhemos frutos de uma sociedade que foi influenciada na sua arte, na ética, no governo, no direito, na Constituição, pelo reino de Deus, pela igreja, a igreja que fundou escolas, faculdades, hospitais, orfanatos. Eles foram os protagonistas da transformação da nossa sociedade. Por quê? Porque carregavam os valores do reino. Palavra de Deus cravada no seu coração, amor a Deus, amor ao próximo e os princípios do reino, penetrando nessa sociedade, gerando uma transformação. Vou te mostrar um quadro que vai te esclarecer e você vai entender um pouco mais de por quê. Por que a igreja influenciava tanto? Sabe por quê? Porque a igreja não estava isolada. A igreja não estava fechada em 4 paredes. Pra você ter uma ideia, até o ano de 300 e tantos não tinha as grandes catedrais. Isso aconteceu depois de Constantino, que institucionalizou a igreja. A igreja estava presente na sociedade. A igreja estava influenciando as esferas da sociedade. Então a igreja não era uma esfera. A igreja estava no centro. A igreja ocupava a posição central, e nessa posição central ela influenciava cada uma das esferas da sociedade. A igreja influenciando as artes, é a igreja influenciando a saúde, trazendo pesquisas e curas, a igreja influenciando o social e marcando a sociedade com amor ao próximo, com amor ao órfão, com amor à viúva, é a igreja influenciando a economia, os negócios, com o povo trabalhador e dedicado, igreja influenciando o governo e os homens de Deus, com os valores do reino ocupando as posições de influência, a igreja influenciando a educação, a igreja
influenciando toda a sociedade. Por isso, nós colhemos muitos frutos. Tem muitos países que nós admiramos tanto e falamos assim, a minha vontade às vezes é mudar para um país desse. Por quê? Porque é um país mais seguro. Porque é um país mais desenvolvido. E quando você vai perceber a colonização daquele país, a colonização daquele território, ela se deu por uma influência cristã. E é um país que nos seus valores, nos seus fundamentos, ele foi construído com valores cristãos. E até hoje, alguns países desses colhem frutos daquilo que foi estabelecido lá no princípio. Hoje, quando eu olho para o Brasil, sabe o que eu vejo? Eu vejo um país que tem colhido, sim, um crescimento extraordinário. Muitas pessoas se entregando para Jesus, nós temos que louvar a Deus, nós temos que vibrar. Por quê? Porque é uma obra de Deus atraindo as pessoas para Ele. Mas o que sinto no meu coração é que nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos experimentar muito mais do que uma conversão de pessoas, uma conversão de sistemas, discípulos que geram discípulos e transformam seus ambientes, transformam escolas, transformam as leis, transformam suas áreas de influências. E a pergunta que eu faço para você é, hoje nós temos uma expressão social? Um país que se diz que nós temos 40%, eu já ouvi dizer, 40%, aí alguns vão dizer, não, é demais 40%, nós temos que diminuir isso daí. 30%, se a gente pensar que não são 30%, são 20%, eu já faço essa pergunta, cadê a nossa transformação? Cadê a nossa expressão? Sabe por quê? Porque os sociólogos e antropólogos dizem que apenas 8% de uma sociedade é capaz de influenciar ela culturalmente. 8% consegue gerar já uma poderosa transformação. E eu fico me perguntando o que está acontecendo. E quando eu olho para o Brasil, sabe o que eu vejo? Um país que precisa agora ser convertido sistemicamente, ser transformado. E quando vejo que nós não estamos realizando essa transformação, eu fico me perguntando por quê? O que está acontecendo? Talvez é a pergunta que você faz. Como que nós temos tantos abusos assim no nosso país, tantas crianças sendo abusadas? Como que o aborto é algo tão permissivo? Como que tem tantas influências negativas, sendo que nós estamos em uma expressão de cristãos, nós temos uma expressão quantitativa. Por que nós não estamos experimentando uma transformação? Eu vou te responder por quê. Sabe por quê? Porque a igreja que influenciava, a igreja que estava no centro, a igreja que penetrava em cada esfera da sociedade, a igreja que fazia a diferença, ela acabou se isolando. Ela acabou indo para um gueto. Ela acabou se fechando nela. Ela acabou cuidando apenas das coisas dela e dizendo assim, eu não tenho nada a ver com a educação, eu não tenho nada a ver com o governo, eu não tenho nada a ver com a mídia, eu não tenho nada a ver com artes e entretenimento. Aliás, o jovem que está mexendo com artes e entretenimento, você não tem que ficar aí, isso daí vai fazer mal para você. Quantas, infelizmente, na história do nosso país, pessoas já abriram mão do seu diploma para poderem se envolver na esfera dita como igreja? Sabe o que acontece quando a gente se fecha num gueto? Não existe gap de poder. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Não existe, alguém ocupa aquela posição. Então a igreja que influenciava, a igreja que penetrava, a igreja que fazia a diferença, ela se isolou. Olha o que Nancy Pearcey diz. Nancy Pearcey diz assim, a etiqueta cultural de hoje não considera polido misturar o público e o particular, o sagrado e o secular. E essa divisão é a força mais potente que sozinha mantém o cristianismo contido na esfera particular, despojando do seu poder de desafiar e resgatar a totalidade da cultura. Sabe o que é isso? É a igreja
que infelizmente se fechou num gueto e antes vivia tudo como sagrado. Tudo que fazia, entendia que fazia por meio de Deus e para Deus, começou então a entrar numa dicotomia. Eu tenho a minha vida sagrada e eu tenho a minha vida secular. Quando eu vou num culto, quando eu participo de um culto, quando eu lidero uma célula, quando eu vou numa célula, num pequeno grupo, quando eu participo das atividades da igreja, eu estou vivendo aquilo que é sagrado. E quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou fazendo outras atividades, eu estou fazendo aquilo que é secular. Tem gente que diz assim, no meu trabalho secular, essa divisão, ela tem que ser quebrada. Por quê? Porque se você é discípulo de Jesus, você não é chamado para viver numa esfera particular. Você é chamado para ser cristão de tempo integral. Em todo o tempo, você não faz para Deus aquilo que você faz na igreja, mas você vive igreja fazendo tudo que você faz para Deus. Está entendendo? Sagrado não é aquilo que eu faço na igreja, mas sagrado é tudo aquilo que eu faço como igreja. E eu estou chamando você para quebrar essa dicotomia. Eu estou chamando você para sair desse gueto. No Antigo Testamento era assim, não toca no leproso, porque se você tocar, você vai ser contaminado. No Novo Testamento é assim, toca no leproso, porque tudo que você tocar vai ser purificado. Se no Antigo Testamento era não penetre, não entre nessas esferas, né? Hoje na mente de muitas pessoas está assim, não mexe com isso não. Eu estou aqui para falar com a nova geração, para falar com você, que a igreja precisa tocar. A igreja precisa ocupar o seu lugar central. A igreja precisa tomar a posição principal, e ela, que tem os desígnios de Deus, precisa ser um instrumento de Deus para trazer para cada esfera, para cada área de influência. Então você não deve viver uma vida isolada, você não deve viver uma vida departamentalizada. A partir de hoje você tem que pôr a mão no seu coração e entender, eu sou eclesia. Eu sei que Deus me fez dessa maneira, e com os meus dons, com as minhas habilidades, com a minha personalidade, com o talento que Deus me deu, com aquilo que Ele colocou no meu coração, eu vou viver como igreja em cada uma das esferas de influência. Imagina a igreja influenciando nas artes. E a igreja atuando ali, trazendo o governo de Deus, o reino de Deus. Imagina o povo de Deus, discípulos de Jesus, ocupando as posições de influência do governo, estabelecendo leis para deputados de bem, ou ocupando as cadeiras de deputados, de prefeitos, de até mesmo de presidente da nossa nação. Imagina a transformação quando os princípios do reino começar a operar em cada uma dessas esferas. Eu estou aqui para te dizer que Deus está te chamando para você ocupar a sua posição na esfera que Ele te colocou, na influência que Ele te deu, para trazer o reino de Deus aqui para a terra. Hoje nós temos alguns influenciadores no mundo. Eu estou colocando um aqui que há um tempo atrás foi um alvoroço em termos de transformação que está causando, e me impacta muito. Me impacta pensar no Elon Musk, que foi o desenvolvedor do Tesla, do carro elétrico, do PayPal, o método de pagamento eletrônico, SpaceX, hoje que já compete com a NASA e tem aí no seu intuito a vontade de colonizar Marte. Quando perguntam para ele, ele fala assim, eu quero trazer esperança para os habitantes da Terra. Olha que coisa, Neuralink, já a capacidade do cérebro de interagir com as plataformas, com o digital, o Hyperloop e a Boring Company, que quando ele estava preso no trânsito de Los Angeles, ele começou a imaginar um duto que conduz carros em alta velocidade debaixo da terra, na superfície, para sair dos trânsitos caóticos. Ou seja, uma pessoa que com a mente humana está pensando em operar e realizar transformações aqui na terra. E eu fico pensando, quando eu vejo um homem desse, onde estão aqueles que são os discípulos de Jesus? Onde estão
os Moisés. Os Moiséses que era ali Moisés como um legislador de Israel. Onde estão os jovens que vão ocupar uma posição para legislar a nossa nação? Onde estão os Josés? José era o governador do Egito. Daniel, com 21 anos, ele já ocupa uma posição de primeiro-ministro num dos maiores impérios daquela época, ou no império daquela época na Babilônia. Homens extraordinários que marcaram a história, gerando uma transformação na sua sociedade. Nos tempos de hoje, eu posso dizer que nós podemos ir além. Quando eu vejo a Coca-Cola gerando um impacto global, quando eu vejo a GM presente em todo o mundo, eu fico pensando o que nós, como discípulos de Jesus, debaixo dessa grande comissão, como eclesia, impulsionados por ela e carregando o Espírito Santo de Deus, podemos fazer. Por isso nós precisamos de um esclarecimento e de um comprometimento. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 7, verso 28. Jesus falou: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Nem Moisés, nem José, nem Daniel. Não há ninguém maior do que João. Porém, eu vos digo, todavia, que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Não, eu não sei se você entendeu, que se eu estivesse no seu lugar, eu falaria assim: uau! O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Você sabe o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que você tem o Espírito Santo de Deus. E você pode realizar obras maiores. Não tem desculpa para nós. Se Moisés foi grande, se José foi grande, se Daniel foi grande, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que somos impulsionados pela grande comissão e como povo de Deus para penetrar em cada esfera da nossa sociedade, nós podemos testemunhar de uma grande transformação. Se a semente do Evangelho plantada na nossa vida tem poder de transformar a nossa vida, imagina a semente do Evangelho plantada em cada esfera da sociedade. Imagina você e todos os discípulos de Cristo ativados nessa grande comissão, entendendo que carregam o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos leva aos lugares altos, o Espírito Santo de Deus nos leva para ver o que há de acontecer. Nós que temos o Espírito e, como diz a palavra de Deus, também temos a mente de Cristo, a mente para desvendar os mistérios, para trazer soluções, e eu estou aqui como instrumento de Deus, para trazer um chamado para você que já tem sido uma grande influência, para esta igreja que já tem se posicionado como uma influência, para vocês se levantarem. Não assistirem apenas o que Deus está fazendo no mundo, mas se levantarem. Cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade, com a sua personalidade. Cada um dentro da sua esfera de influência se posicionar como um ministro do reino. Para ser sal e consistente, fazer a diferença, e para ser luz, ocupar a posição alta e gerar uma influência para uma poderosa transformação. Para o mundo ser transformado, todas as pessoas têm que participar. E eu quero agora te comissionar para você colocar a mão no seu coração e dizer: eu não vou ficar de fora, eu vou me unir ao chamado de Deus, eu vou me unir à oração de Jesus, eu vou me unir à vida de Jesus, e através da minha vida o reino de Deus vai ser manifesto aqui na terra. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar por cada um dos que agora estão impulsionados pela Tua palavra e no Espírito estão agora recebendo testificar da comissão que o Senhor deu para na esfera de influência ocupar os lugares altos e gerar uma transformação. Eu oro, Espírito Santo, para que sejam, em nome de Jesus, todos ativados, todos posicionados para como sal e como luz, como um discípulo,
como eclesia, operar uma genuína transformação, que nós possamos meditar na tua lei, nos decretos do nosso rei e materializarmos e trazermos aqui para a terra e juntos testemunharmos de uma transformação na nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe e que você se posicione como eclesia e com a sabedoria e o poder do Espírito Santo, você seja um agente de transformação aonde Ele te plantou. Deus te abençoe.